Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mães pela Graça. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Talvez vocês já conhecem ela aí do Instagram, eu já falei algumas vezes dela lá no Instagram do Mães pela Graça. É a Dani Damin. Falei certo seu nome? Falou. E ela, além de ser uma pessoa muito especial que está sempre encorajando outras mulheres lá no Instagram, ela já tem abençoado a sua vida aqui no Mês pela Graça e você não sabe, porque ela está na equipe do nosso ministério, faz parte do time aí de colaboradoras. Esse ano tem me ajudado, tem me abençoado muito e tem abençoado a sua vida e ouvinte, mesmo você sem saber. E hoje eu convidei a Dani aqui para falar sobre o tema de andarmos em comunidade. Não é bom andar sozinhas, mamães, nós precisamos umas das outras. E nós vamos destrinchar um pouco desse tema com a Dani, porque ela tem um testemunho muito especial para nos contar. Mas antes disso, Dani, eu queria que você se apresentasse para nós, fala um pouquinho de você, da sua família, o que você faz, conta tudo aí pra gente. Bom, eu sou a Dani, eu tenho 3 filhos, estou esperando o 4º filho. Sou casada há 17 anos com o homem mais admirável que eu conheço. A gente é imigrante, faz 5 anos, e nesse tempo de imigração eu tenho uma expressão que eu digo que o Senhor me tirou da panela que eu estava cozinhando para transformar a minha vida de uma forma muito radical. E ele trabalhou várias entranhas da minha vida que estavam bem quietinhas lá, sem muitos propósitos. E a vida em comunidade foi uma que o Senhor tratou fortemente nesse período de imigração na minha vida, né? Então, vai ser um privilégio dividir essa experiência com vocês e ter esse tempo de conversar. E quem sabe o Senhor pode falar ao coração de algumas de vocês. Ai, com certeza, eu creio nisso. Então vamos direto ao tema, Dani. Conta pra gente como tem sido essa sua história aí em relação à vida em comunidade, envolvimento com a igreja. Se conseguir resumir aí a ópera, conta pra gente. Eu nasci num lar cristão, então eu vou na igreja desde o berçário. E sempre foi assim. A gente já mudou várias vezes de cidade e sempre tinha igreja. A igreja é parte da nossa vida, é parte do nosso domingo e estava tudo certo. E eu arrisco dizer que a igreja era muito mais que um hábito do que um propósito. Eu aprendi na igreja todo domingo e essa era a formação da minha vida. Quando a gente virou imigrante, é um pouco mais difícil, né? Tem a barreira da língua, ninguém está te cobrando nada, ninguém te convida para nada e vai uma iniciativa totalmente sua ir na igreja. Quando a gente chegou aqui na Itália, a gente não façam isso, pesquisem o país que vocês vão antes. A gente não sabia dos desafios que tinha com a igreja protestante. E aqui na Itália, a igreja protestante é muito pequena. É muito, muito pequena. São desafios que, enfim, cabe outra, né? Para a gente falar dos desafios na igreja na Itália. Quando a gente chegou aqui, a gente não encontrava igreja e as poucas igrejas que a gente encontrava eram pentecostais. Nada contra, de forma nenhuma, as igrejas pentecostais, mas não era o nosso estilo, não era como nós tínhamos aprendido. A gente até tentou ir para uma igreja pentecostal por 1 ano e pouco, a gente foi muito amado, foi muito legal, as pessoas foram muito legais em comunidade, mas não era o nosso jeito. Aqui tem algumas divergências teológicas, que aquilo não era o nosso jeito de cultuar o Senhor, e para nós era um pouco difícil. Entrou pandemia e a gente foi aprendendo a fazer culto em casa. E foi ficando confortável fazer culto em casa. E era mais confortável fazer culto em casa do que estar naquela igreja que era um pouco diferente do que a gente era acostumado. E a gente foi ficando, e foi ficando. Aí eu engravidei, daí era aquele monte de restrição. Aí o Mateus nasceu, daí ele era muito pequenininho e realmente não tinha disposição, diferente de quem mora no Brasil, um monte de igrejas, né? Na esquina tem uma, 5 minutos tem outra. Aqui não tem isso. A maioria das pessoas que eu conheço viaja para ir encontrar uma igreja.
né? Viaja bastante, assim. Então, para a gente era uma coisa que não era acessível. E foi ficando muito confortável fazer o nosso culto em casa, nós 4. E nós fazíamos todo domingo de manhã. Eu tinha uma preocupação muito grande com as crianças. Então, todo domingo de manhã, no mesmo horário, a gente fazia culto como se fosse igreja, fazia ceia, tudo como se fosse igreja. E aquilo foi ficando confortável para a gente. Não era uma coisa ruim. Só que daí não tem a vida em comunidade. E a gente o Senhor começou a incomodar, inclusive com pregações claras, assim, que não estava certo esse nosso jeito. E aquilo começou a incomodar de uma forma absurdamente grande, porque nós não estávamos sendo corretos diante de Deus. Deus pede para a gente viver em comunidade. Então a gente era constantemente, não só constrangido, como confrontado pelo Senhor, né? Que ele tinha um propósito para a gente aqui na Itália, que esse propósito não era ficar numa igreja em casa, nós 4. Então, vocês passaram por um período meio isolados dessa vida em comunidade, né? Isso, e foi eu acho mais ou menos. É um bom período, né? Eu acho interessante o testemunho da Dani, gente, porque assim, nós aqui no Brasil, a maioria de vocês que estão ouvindo moram no Brasil, claro, existem pessoas de outros lugares também, mas nós nós ficamos muito acomodadas com a realidade de que temos muitas opções, né? Nós não temos essa dificuldade de encontrar uma igreja. Talvez você tenha dificuldade aí de encontrar a igreja que você está imaginando na sua cabeça, mas aí é assunto para outro dia, né? Agora, a questão é que nós ficamos muito acomodadas com isso e por não termos essa falta, talvez a gente também fique pensando, ah, não, quando eu quiser eu sei para onde eu posso ir, né, e tal. Agora, a Dani passou por um período que tá, beleza, agora eu não tô em nenhuma igreja, mas eu preciso agora encontrar. E aí? Como é que eu vou achar esse lugar, sendo que eu moro num país onde não há essa oferta, né? Não tem tantos lugares. Como que foi para vocês daí encontrarem um lugar, Dani? Na verdade, além de aqui ser muito poucas igrejas protestantes, enfim, aqui na Itália, especificamente, o evangelho é muito liberal. Então, não choque-se. A maioria das igrejas batistas aceita casamentos homossexuais. Então, além de tudo isso, não era só encontrar uma denominação que para a gente era conhecida, era saber se aquela igreja tinha princípio, era uma igreja bíblica. E nesse meio tempo, a gente procura na internet, lê, os sites não dizem muita coisa, e é uma busca mesmo, e muita oração. Foi muita, muita oração. E um dia eu estava realmente muito incomodada com isso, era um sábado à noite, eu pensei assim, amanhã de novo a gente não vai numa igreja. E eu lembro que eu estava tomando banho, eu ajoelhei no chuveiro e falei, Senhor, eu não estou te pedindo nada. Eu só estou te pedindo uma igreja, é o teu propósito para a nossa vida. O Senhor não nos trouxe até aqui para abandonar. A gente não vive num país perseguido, onde não se tem opção de igreja. Eu só quero que o Senhor nos coloque numa igreja que o Senhor tem preparado para nós. E foi um clamor, assim, foi um clamor muito do fundo do meu coração, porque eu já estava agoniada com aquilo, me sentindo em desobediência ao Senhor, estava muito ruim. As crianças crescendo sem outros amigos, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma fé. E eu falei, e foi bem assim. E daí eu saí do banho e nós tínhamos visto uma igreja na internet que, assim, parecia legal, mas não tinha muitas informações. Aí eu saí do banho e eu conversando com o Cris. Daí no domingo, daí ele não falou nada. No domingo de manhã ele falou assim, hoje não dá mais. Mas semana que vem, vamos nessa igreja? E eu falei, Senhor, mas é assim a resposta, tão rápido? E eu pedi para o Senhor, se for essa a igreja, que o Senhor grite em alto e bons sons ao meu ouvido. É uma voz audível que é ali que o Senhor nos quer. Mas eu quero ter certeza que é ali que o Senhor nos quer. E a gente chegou nessa igreja e 3 coisas chamaram muito a minha atenção no culto. Apesar de ninguém ter falado com nós, porque era dia de batismo e tinha muito visitante, o pastor falou que a pregação dele era expositiva. Ele tinha 7 filhos. Eu falei, um italiano ter 7 filhos é uma exceção. Então, no mínimo, esse homem é corajoso e temente ao Senhor. E a terceira coisa, a gente cantou hinos, né? No louvor tinha músicas, né? E tinha hinos. E a gente sentia muita falta, né? Do hino. E daí eu cheguei em casa e eu falei para o Cris, ninguém conversou com a gente, mas essa é a minha igreja. Ele olhou para mim e falou, eu também sinto isso. Então, eu acho que para a gente procurar uma igreja, a gente tem que estudar a confissão de fé. A gente precisa ler sobre ela. Se você não tiver isso disponível, você precisa chegar na igreja e perguntar qual é a confissão de fé, qual é a declaração de fé, o que eles acreditam, mas principalmente pedir a direção do Senhor. Ele vai falar. Eu creio muito que o Senhor atende ao clamor genuíno do nosso coração.
né? Eu não estava pedindo, eu dizia para Deus, Deus, eu não estou te pedindo uma casa nova, um carro novo, eu só estou te pedindo uma igreja, sabe? E eu entendia que era um clamor genuíno do meu coração e que o Senhor ia atender o meu clamor. Mas eu acho que a gente precisa entrar numa igreja, achar uma igreja, entendendo que a confissão de fé daquela igreja faz sentido com aquilo que a gente acredita, faz sentido com a Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo seduzido pelo melhor ministério infantil, pelo melhor louvor, pela melhor estrutura, pelo pastor mais famoso, né? E você entra lá, quando você começa a ouvir, você começa a ter divergências, que foi o que a gente viu na igreja pentecostal, tinha divergências teológicas, de confissão de fé com a gente. E eu falava, eu não queria que meus filhos aprendessem desse jeito, porque eu não creio desse jeito. Então, de novo, dizendo, não tem nada contra, mas para a gente não fazia né, essa conexão. Então, isso era difícil. Então, quando a gente começou a pesquisar uma igreja, a gente falou, não dá para ser muito flexível na teologia, no que a igreja acredita. Precisa fazer sentido no nosso coração. Então, acho que isso para mim seria o mais importante, a estrutura da igreja. A nossa igreja aqui é uma igreja bem pequenininha, a estrutura é bem simples e a gente tem sido extremamente abençoados. Né? Então, acho que às vezes a gente tem que cuidar para não se apegar a estruturas, ao melhor ministério infantil, ao melhor louvor, à melhor pregação, a igreja que tem os bancos mais confortáveis, sabe? Isso tudo o Senhor vai suprir. A gente precisa de uma igreja que trate o nosso coração, onde o Senhor fale ao nosso coração e, principalmente, uma igreja onde a gente tem espaço para servir. Porque viver em comunidade, se a gente não estiver disposto a se entregar, não é viver em comunidade, é sugar da comunidade. Exato. Então, Isso que você até falou, né? Que vocês foram e ninguém falou com vocês, mas vocês observaram esses 3 elementos, né? E observaram o que estava acontecendo ali como culto ao Senhor, não a Dani e ao Cris, né? Ao Senhor. E perceberam esses elementos importantes. Porque eu acho que, assim, muitas vezes nós vamos... eu também já passei por fases de precisar procurar uma nova comunidade, né? Por mudança de cidade e tudo mais. E... às vezes a gente vai com as nossas carências tão latentes que, ninguém falou comigo, não gostei dessa igreja. Ninguém me deu oi. Eu sentei lá e ninguém veio atrás de mim. E a gente fica, claro, a igreja precisa sim, né? A gente precisa abraçar as novas pessoas que vão chegando, e com certeza isso aconteceu com vocês, né? Mas aquele primeiro contato não é para você se sentir, né, assim, gostosinho, quentinho no coração. Esse primeiro contato é para você observar esses elementos, né, que a Dani falou. E uma coisa muito importante, eu acho que é nós sabermos muito bem quais são os nossos valores em termos de congregação, né? Qual é a nossa confissão de fé como família, para daí a gente ver se bate com a igreja, né? Acho que muitas pessoas ficam confusas porque elas não sabem nem para elas o que elas acreditam de fato, né? E eu acho que é muito importante a gente ter isso muito claro. Inclusive, querida, já fica de spoiler aí que daqui a 1 ou 2 semanas vai começar uma nova série, e nessa nova série vocês vão conseguir fundamentar bem aí as crenças de vocês, tá? Ficou só um spoilerzinho que logo eu vou anunciar lá no Instagram. Mas para quem está precisando aí desse fundamento, vai ajudar bastante. E é muito importante, né, Dani, a gente saber isso, porque daí fica muito mais fácil a gente escolher o que combina. Eu acho que isso foi uma coisa que o Senhor trabalhou muito com a gente quando a gente virou imigrante, né? Quando a gente teve que caminhar meio que sozinho, ou mesmo por uma questão de idioma, a gente precisava ter o nosso culto em casa, enfim. E o Senhor foi lapidando diversas coisas que nós não tínhamos tão claro quando a gente era habituado a ir numa igreja. Por isso que eu digo que não era do meu coração, mas era tão hábito naquela igreja que, tipo assim, eu não tinha uma avaliação sobre confissão de fé, sobre o que acredita, sobre teologia, sobre o ensino, sobre as posições. E nesse tempo que a gente virou imigrante, o Senhor fortaleceu essas convicções. Eu dizia para o meu marido assim, a nossa exigência está muito maior do que quando a gente morava no Brasil. E aqui nem tem igreja. É impossível o Senhor nos dar uma igreja mais ou menos como a gente pensa. Né? Então, assim, eu sendo bem sincera, eu não tinha nem muita esperança que o Senhor fosse nos dar uma igreja com a confissão de fé muito parecida com o que ele tinha trabalhado. Mas foi o que eu falei para o Christian, o Senhor estava preparando o nosso coração para esse momento, e quando a gente chegou, tudo bate, né? E os desafios são aquela igreja, para a gente tem sido uma igreja que nos desafia a viver uma fé. Mesmo sendo uma igreja de 25, 30 pessoas, de uma estrutura muito pequena,
mas é uma igreja com os seus princípios bíblicos muito enraizados, muito enraizados. Então isso nos dá muita segurança. Mas o Senhor preparou esse caminho, tanto para a gente chegar na igreja, né, como o nosso coração, para que isso fosse muito enraizado. Acho que isso é uma dificuldade mesmo. Estava até conversando com meu marido hoje de meio-dia, a gente, não sei se é o brasileiro de forma geral, mas tem os conhecimentos muito rasos, né? A gente não se aprofunda em nada. A gente vai muito, me disseram que aquela igreja é boa, aí eu vou lá. Me disseram que não sei o que é bom. A gente, como a cultura é muito rápida, tem que ser tudo muito rápido, então a gente se aprofunda em muito poucas coisas. Né? Então, nesse tempo de imigração, de tudo, a gente teve que aprofundar em muitas coisas, porque a decisão era na nossa família, né? A decisão era entre nós. E isso para a igreja e para várias outras coisas, a educação dos nossos filhos. A gente precisou estudar e ler e pesquisar e aprofundar para a gente entender onde é que nós estávamos pisando, né? Eu sempre digo, para a gente não ser o coadjuvante das decisões, mas a gente saber o que a gente está procurando. Então, esse também é um desafio, a gente ter essa clareza na escolha da igreja, do que a gente acredita, o que a gente espera, o que a gente entende como uma vida em comunidade. Eu pensei nesse tema como um bônus da série Bem-aventuradas, porque quando a gente fala de sermos bem-aventuradas, nós estamos, né, quem acompanhou a série aí sabe, nós falamos de uma vida que floresce diante do Senhor, né, esse processo de santificação do cristão. E Dani, por que estar em comunidade nos ajuda nesse processo, porque nós não podemos andar sozinho. Aí, ó, você, ouvinte, bem-aventurada, querida, você não pode andar sozinha. E a Dani vai te falar agora por que estar em comunidade nos ajuda a florescer. E primeiro porque é bíblico, primeiro porque viver em comunidade é bíblico, né? Se você tem dúvida, tá lá em Hebreus 10, 25, tá escrito lá, né? Que a gente viva a igreja, né? Então, a primeira coisa que para mim pesava muito é que não era uma opção. Era bíblico, né? Era um princípio bíblico. Sim. Então, isso começou a despertar. E quando eu fiquei sem igreja e voltei e a gente tem uma igreja hoje, a vida em comunidade ela é muito boa para que a gente se amolde um ao outro, né? Para que a gente se entregue e seja abençoado. Isso faz muita diferença. Então, você precisa se entregar e ser abençoado. A vida em comunidade, eu brinco com meu marido que aumenta o sarrafo, né? A gente eleva o nível. Porque quando é só a gente em casa, não que o Senhor não receba o nosso culto. E tem muitas famílias que não têm, gente que vive em um país perseguido, é culto em casa mesmo, né? E às vezes sem nem muitas palavras. Mas não era o nosso contexto, graças a Deus. Mas a gente fica meio nivelado naquilo que a gente está vendo. E eu até estava falando com o meu marido agora há pouco, sobre até a possibilidade de você fazer o culto em casa e assistir a pregação que te convém. Enquanto você tem uma igreja, você vai lá e você está disposta a ouvir o que o Senhor tem para falar. Você não fica, né, procurando no YouTube uma pregação boa. Não, esse título aqui não gosto muito. Então, isso é uma outra coisa, né? O Senhor tem a liberdade de ministrar no seu coração e não é você que procura o que você quer ouvir. A questão de ser amparada, ser cuidada, ser zelada, né? A gente perdeu um bebê e nós estávamos na igreja há poucos meses. E a igreja nos abraçou de uma forma que eu nunca esperei. Nós estávamos na igreja há 3 meses. A igreja nos abraçou e cuidou da gente com uma gentileza como eu nunca tinha vivido. Glória a Deus. E eu falei assim, gente, é vida em comunidade, é isso que é a igreja. Né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente não acha a igreja importante porque a gente não aprendeu a viver em comunidade. Porque a vida em comunidade, ela começa com a entrega. Você chega lá e não precisa se preocupar muito. É você ajudar a recolher a cadeira no final do culto, é você recolher os copinhos que ficaram no chão. São serviços muito pequenos que a pessoa começa a ver que você é parte daquilo ali. E automaticamente você passa a ser parte. Então, se a gente quer viver em comunidade, ela inclui a entrega. A gente precisa se entregar. A gente precisa olhar, a gente precisa ter um olhar atento pelas pessoas, dar aquele sorriso, o melhor sorriso que você tem para a pessoa que talvez não sabe o seu nome. Mas é uma entrega. Né? Então, a gente precisa viver em comunidade para a gente receber, mas muito além disso, se doar. Né? A gente se entregar, a gente servir, é parte das disciplinas espirituais, né? O serviço ao culto, né? Cultuar o Senhor, nossa entrega. Acho que isso faz muita importância. A comunidade, o estar junto, o ter alvos, né? Você ser... E outra coisa que tem também é que a gente não gosta de ser cobrado, né? Se a gente for pensar... todo mundo quer trabalhar autônomo. Por quê? Porque ninguém quer ter um chefe. Todo mundo quer fazer as coisas tudo livre para não ser cobrado. E estar numa igreja, né, principalmente, vai te dizer que você vai ser pastoreado, que alguém vai caminhar com você
e que você vai ser pastoreado, você vai ser cobrado. Sim. Talvez, se a sua igreja for bem bíblica, você vai ser muitas vezes chamado a atenção, né? O Senhor vai te colocar pessoas para trabalhar o teu pecado. E quando você vive longe de uma comunidade, você trata o pecado que você quer, ou seja, muitos pouquinhos, né? Então, Exatamente. A gente nem percebe muitas vezes, né? Deus usa a vida dos nossos irmãos para nos mostrar o que nós precisamos melhorar, né? Mudar na nossa vida. Mas eu acho Né? que a vida em comunidade faz o evangelho real, faz o evangelho ser uma realidade e não só um discurso. Eu preciso interromper esse episódio para contar para você que as inscrições para a primeira conferência Mulheres pela Graça estão abertas. Ela acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2023 aqui em Curitiba e você está convidada. Será um tempo maravilhoso para aprender mais sobre os propósitos que o nosso Pai tem para nós e adorá-lo juntas por tudo que Ele é e faz. Se você se interessou, corre para fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas é só ir no nosso site www.mãespelagraça.com.br e clicar em Conferência. Lá você terá todas as informações. E eu espero você aqui em Curitiba em julho. Agora pensando um pouquinho assim na maternidade, né? Nós mães, principalmente quando o primeiro bebê nasce, a gente se isola bastante. Acho que todas nós passamos por aquele período assim que nós temos, primeiro, muito medo de sair de casa com o bebê, tem toda a questão, né? Poxa, vacina e tudo mais, e às vezes até recebo essa pergunta, com quantos meses eu posso levar meu bebê para a igreja, né? Como se eu, Geise, aqui soubesse dar essa resposta, porque isso é tão pessoal, né? E isso tem tantas questões envolvidas. E claro que existem cuidados que nós precisamos ter logo ali no comecinho, cuidados de saúde e tudo mais, e não é nada, não tô dizendo para você sair do hospital e já correr para a igreja com o seu recém-nascido, não é nada disso. Mas esse período de isolamento precisa acabar, e a gente precisa se voltar a se envolver com a comunidade, mesmo com o bebê, claro que vai ser diferente. Você passou por esse período, Dani? Primeiro me conta, assim, quando você teve tua primeira, o teu mais velho é O Noah. Eu esqueci o nome. Noah. O teu mais velho é o Noah, né? Quando ele nasceu, vocês ainda estavam aqui no Brasil. Você passou por isso, Dani? Eu acho que não muito, porque a igreja que a gente era quando o Noah nasceu, a gente era muito envolvido. Então eu era louca para levar ele na igreja, para todo mundo ver, eu queria receber o carinho das pessoas, eu queria conversar com as pessoas, Então eu não me lembro assim de não querer. Eu acho que como toda mãe de primeira viagem, acho que talvez demorou ali umas 2, 3 semanas, aquele primeiro mês ali, e a gente logo que se sentiu razoavelmente seguros, a gente foi. Já na da Olivia, nós tínhamos mudado de cidade. E eu descobri que a gente mudou de cidade e descobri a gravidez. Então nós estávamos conhecendo igreja, a gente não tinha se fixado muito numa igreja. Então a gente não se sentia tão em casa para levar um bebê para a igreja, que ia chorar, que ia incomodar. Então isso foi mais difícil. Por isso que eu digo para as minhas amigas assim que engravidam, eu falei, você está indo numa igreja? Na gestação é o tempo de você assim fazer parte de uma igreja, de você se envolver com uma igreja, de você participar de um grupo discipulado, de um pequeno grupo, enfim, o nome que você quiser dar. É a hora e agora, porque quando o bebê nascer, essas pessoas vão te ajudar, vão ser teu amparo e vão te trazer isso, né? Vão te trazer esse senso de comunidade, participação. Seu bebê é bem-vindo, nós estamos esperando ele com a gente. E para quem tem um pouco dessa restrição, não sei se posso fazer merchan, mas tem uma aula do Alan René, acho que é o nome dele, que fala sobre bebês no culto. Eu até depois posso passar. Sobre a presença dos bebês no culto. E aquela palavra foi tão confortante ao meu coração de saber que faz parte do culto ao Senhor, o choro do bebê. Né? E até ele traz que do original fala que a palavra que ele usa no original para falar os versículos que ele vai citando ali, todos eles são bebês em aleitamento, então são crianças até 2 anos, que eles precisam fazer parte do culto. E aquilo foi tão confortante ao meu coração de saber que não era só uma forçação minha, mas era o que o Senhor ensina, que as crianças tinham que ir para o culto desde muito pequenas. Né? E a igreja precisa aprender a aceitar as crianças e a ser aberta a essas crianças, mas ela só vai aprender isso se nós levarmos os nossos filhos pequenos à igreja. Sim, então, é verdade. Foi muito gostoso isso. Então, eu já tive os 2 momentos. E agora, que quando o Mateus nasceu, nós não tínhamos uma igreja, né?
E agora, eu estava Uhum. até conversando isso com uma amiga da igreja. Eu falei, nossa, agora nós estamos esperando o quarto. O Mateus vai ter 2 aninhos quando ele nascer, mas ao mesmo tempo saber que eu tenho todo o apoio da comunidade, da igreja, mesmo não sendo na mesma cidade, deixa o meu coração tão mais leve, né? Eu sempre tive amigos, Uhum. mas assim, tem uma comunidade ali, né? Tem uma Sim. comunidade ali que sente diante de Deus a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que recebe esse bebê Uhum. com muita alegria. Então, o quanto isso deixou, apesar de ter o Mateus muito pequeno, o quanto está deixando essa chegada do próximo bebê um pouco mais leve, tranquilo ao meu coração, porque a gente tem uma comunidade para dividir, sabe? Isso Sim, é um. Eu exato. digo para o Senhor, é muita graça sobre a nossa É, vida. é uma benção. Isso você falou, né, que é em outra cidade até, você não tinha mencionado isso antes aqui, né, mas você sempre fala que vale muito a pena percorrer esse caminho no domingo para estar em comunidade, porque muitas vezes a gente fica procurando uma igreja perto de casa que não está perto da Bíblia. E isso é uma coisa que o John Piper fala, né? Não procure uma igreja perto de casa. Procure uma igreja perto da Bíblia, né? Uma igreja que se aproxima aos princípios bíblicos. E isso é tão importante, né? Às vezes vale a pena sim você ir um pouquinho mais longe, se for para encontrar aquela comunidade de fé que vai realmente te encorajar, né? Agora, para as mamães aí que estão nessa fase de isolamento, de medo de ir para a igreja, eu vejo muito assim as mães não querendo sair da rotina para ir para a igreja no domingo, né? Porque a gente gosta daquela rotina. Eu sou muito rotineira, né? Então, para mim é muito importante que o bebê faça a soneca no horário e tal. E dependendo do horário do culto, isso vai bagunçar bastante, né? E hoje eu estou vivendo essa fase, né? A gente vai pro culto nos domingos de manhã e a minha caçula acaba fazendo soneca tudo errado no domingo, tudo em horário torto, mas é uma decisão que importa muito para nossa família. E a gente prioriza isso, mesmo sabendo que no domingo o negócio vai degringolar um pouquinho ali, que vai ficar um pouco mais azedinha à tarde. E vamos lá, vale a pena. O que é mais importante, a rotina ou as crianças, a família, entender que domingo é dia de estar com a igreja e que isso é um valor inegociável para nós. Né? Não é porque estamos aí, claro, não estou falando lá no primeiro mês, tá, gente? Né? Meçam aí a realidade de cada um. Mas a gente precisa entender, né, que uma hora o isolamento acaba e que vale a pena, sim, tirar os bebezinhos um pouco da rotina. E assim, dá para manter algumas coisas, dependendo da idade do bebê, coloca lá no sling ou no carregador, faz a soneca agarrado lá com a mãe. Se não der, não deu, dá colo, passa de colo para colo e tá tudo certo, todo mundo fica feliz. E no fim, o importante é estarmos nessa vivência de comunidade, não ficarmos isoladas, né, Dani? E acho que isso é um trabalho do Senhor, Jay, na nossa vida também, de entender que a gente não vai ter o controle sobre o nosso bebê, né? E que o Senhor vai cuidar dele, e que o Senhor, que ele é do Uhum, Senhor, né? Então, não, a gente, claro, partimos do pressuposto que nenhuma de nós estamos sendo assim, inconsequente, mas essa super sim. proteção sobre o nosso bebê, a gente precisa entender que não tem nada que a gente possa fazer para proteger os nossos filhos de tudo. E eles são do Exato. Senhor. Então, levar ele para o culto, expor ele, tirar ele da rotina, muitas vezes, é um passo de confiança no Senhor, que o Senhor está confiando Uhum, enquanto eu estou cumprindo o meu papel diante do Senhor. Né? Então, é um passo de confiança. Acho que já começa desde muito pequeno um exercício de fé e confiança no Senhor, que o controle da vida do nosso bebê não está nas nossas mãos. Ele não está. sim. Né? Ele está na mão do Senhor e o Senhor vai fazer dos nossos bebês o que lhe aprouver. Né? Então, Uhum, não é a uhum. igreja, né? Eu acho bem engraçado, porque às vezes tem É, umas mães que não levam na igreja, mas levam no supermercado. Né? Então, assim, a gente vai exatamente. ter que entender ali qual é o nosso coração de verdade, pedindo para o Senhor trazer É, clareza sobre a motivação do nosso coração. uhum. E a gente gosta muito, eu acho, de ter as coisas. Acho que a minha mãe falou isso no episódio, né? Da gente ter as coisas inteiras, né? Eu não vou fazer devocional porque 15 minutos não tá bom, eu quero uma hora inteira. Então, já que agora eu vou ser interrompida, então não adianta nem fazer. Né? Ah, eu não vou fazer meu exercício porque eu não consigo fazer uma hora como eu fazia antes de ter filhos. Então, eu não vou fazer de jeito nenhum, não vou fazer nem 10 minutos, né? Eu não faço exercício, tá, gente? Eu não tô julgando ninguém, eu sou terrível nessa questão aí. Tô dando os exemplos e dando, né, falando pra mim mesma. E daí na igreja a mesma coisa, né? Ah, eu não vou conseguir sentar pra assistir o culto inteiro, então nem vou. Não adianta. A gente tá pensando só na gente.
né? Só no que a gente quer. A gente quer o culto inteiro, sentada do começo ao fim. Eu quero anotar a pregação e não quero que ninguém me interrompa e quero ficar ali no louvor contemplando e não quero interrupções. Né? Mas a gente esquece que nós estamos ali vivendo esse culto ao Senhor como comunidade e a família faz parte. Não existe comunidade sem as famílias, né? Não existe um culto só para pessoas sem crianças, né? Existe ali as mães cultuando ao Senhor enquanto acalmam o seu bebê. Existem as mães recebendo a palavra do Senhor enquanto amamentam, enquanto levantam para levar a criança no banheiro. Então, assim, claro, também temos a bênção dos ministérios infantis, onde as crianças também são ministradas, eu acredito muito nisso, mas nós precisamos entender que nós não vamos mais viver da mesma forma que antes e que a nova forma é tão boa quanto. É a fase que o Senhor tem para a nossa vida, é naquele momento, daquele jeito que Ele quer trabalhar no nosso coração. E a gente não pode ficar ansiando por uma coisa que não é mais a nossa realidade. E como testemunho para vocês, ó, desde que meu mais velho nasceu, ele fez 5 anos agora. Faz alguns meses que eu voltei a sentar no culto, anotando a pregação do começo ao fim. Olha que bênção, né? Nesses últimos 5 anos, eu não pude fazer isso em nenhum domingo. Sempre acontecia alguma coisa, porque, né, depois dele veio mais 2, são 3 aqui pequenininhos, de 5 a, né, o mais velho tem 5 e a mais nova tem 11 meses. Então, são desses 5 anos, as coisas aconteceram uma atrás da outra. Veio pandemia, veio um monte de coisa. Eu voltei a sentar do jeito que eu, né, gosto, em que eu posso sentar, anotar a pregação e realmente contemplar o Senhor no meio do louvor agora. Mas nesse período todo, né, apesar da pandemia ter dado uma boa interrompida ali na nossa vida congregacional, nesse período todo, teve o tempo de ir para o culto na louca, de ter que ficar na adaptação de uma das crianças no Ministério Infantil, de não poder, né, anotar porque estava ali com o bebê no colo. E tudo bem, a gente volta, as coisas voltam para os eixos. Olha só que bênção. Hoje eu estou anotando a pregação. Não sei até quando, mas vamos lá, né? Hoje eu estou podendo viver o culto inteiro, digamos, né? Como a gente falou ali, né? De viver as coisas inteiras. Tudo tem sua fase, mas a gente não pode sempre só querer as coisas inteiras. Existem momentos para viver as coisas em partes e tá tudo certo. E eu acho que é nas partes que a gente ensina os nossos filhos a nossa prioridade pelo culto. Né? Hoje eu não assisto quase nada do culto, né? Porque nós estamos numa estrutura bem limitada, então não tem como ficar com um ateu dentro do culto. Então, um assiste a escola dominical e outro assiste o culto. A gente mais ou menos se reveza assim. Mas a importância de a gente mostrar desde pequeno que isso é um valor para a gente. Estar na vida em comunidade é um valor para a gente. Né? Porque Exato. Hoje eu tenho o Noah que tem 9 e a Olivia que tem 7, e eles não pensam. Eles acordam no domingo prontos para ir para a igreja. Né? Agora, os tempos que eu não assisti culto para ficar com eles, fizeram deles hoje essa rotina, esse entendimento da vida em comunidade. Eles também sentiram esse tempo que a gente ficou sem igreja. Tanto que eles, quando os primeiros domingos que a gente ia na igreja, eles voltavam para casa no carro, pai, domingo que vem a gente vai de novo, né? Tipo, eles tinham essa ânsia de saber que domingo que vem a gente ia de novo. E daí eles viam o pastor falando qualquer programação, pai, a gente pode vir, e pra gente é em outra cidade, é uns 45 minutos de estrada. Então, assim, não dava pra gente ir em tudo, então, mas eles sempre queriam saber como é que a gente ia fazer, então você sentia aquela ânsia. E eu fui altamente ministrada nisso para mães de filhos maiores, que eu sei que tem bastante aqui também, que essa prioridade é o que vai ensinar os nossos filhos para sempre. Então, se a prioridade do nosso filho for o campeonato de futebol, não acho que quando ele tiver 16 anos ele vai priorizar a igreja. Se a prioridade do nosso filho for o almoço dos amigos do aniversário X, o passeio com a família tal, não espere que quando ele tiver 18 anos ele vai achar que a igreja é prioridade na vida dele. Então, assim, isso eu fui ministrada altamente esses tempos, sabe, sobre relação de esporte, essa coisa que a gente não ensina a eles o prazer de estar em comunidade agora, enquanto eles ainda estão, né, naquela que a gente é a referência da vida deles. Isso não vai mudar quando eles tiverem 15, 16 anos. Por isso essa evasão da igreja com essa idade, né? Porque muitas vezes eles não aprenderam ou não criaram esse amor pela vida em comunidade. Então, talvez se para você, né, mamãe, você consegue viver muito bem fora de uma comunidade, lembre-se, provavelmente seu filho não consegue.
Se você acha que consegue viver muito bem, ninguém Ninguém consegue. consegue, não. Mesmo para as introvertidas aí, né, as pessoas que falam, mas para minha personalidade eu não preciso, precisa. Todo mundo precisa. A exemplo de Jesus, né? Para mim, assim, o maior motivo que eu tenho que viver em comunidade é porque Jesus vivia em comunidade. Não Então, assim, tem, não tem para mim relativismo. acabou aí, acabou aí. Por que eu tenho que jejuar? Jesus jejuava, ponto. Por que eu tenho que orar? Jesus orava, ponto. Porque Jesus fazia. Então eu tenho que fazer, eu tenho que imitar ele, não tem que. Para eu ser como ele, eu tenho que fazer o que ele fazia, né? Eu sempre falo isso. Eu quero ser como Jesus, eu tenho que fazer o que ele fazia. Né? Não adianta querer ser sem fazer. Então, beleza, Jesus vivia em comunidade, eu também vou viver em comunidade, né? E outra coisa que você falou agora que me chamou a atenção, da evasão muito grande dos filhos de cristãos adolescentes, né? Então, assim, eles saem da igreja nessa idade. Eu também acredito muito porque as maiores influências são na adolescência, são os amigos. A gente tem um poder de influência muito grande na infância dos nossos filhos, mas quando chega a adolescência, minhas queridas, a gente ainda vai falar mais sobre adolescência esse ano, eu espero. Mas não adianta, a gente vai ter que entender que os nossos filhos vão ser muito influenciados pelas amizades. Daí a importância de eles terem amigos em famílias que creem da mesma forma que nós cremos. Não em tudo é óbvio, mas se nós pudermos estar envolvidos numa comunidade onde os nossos filhos têm as principais amizades, olha que riqueza, né? Isso vai ajudar muito nessa fase da adolescência, eu acredito, né? Claro, não podemos controlar tudo, não sabemos o dia de amanhã, mas podemos tomar algumas decisões hoje para que no futuro tenhamos mais facilidade com alguns assuntos, né? Eu lembro assim, na minha adolescência, gente, eu era uma adolescente super comum, assim, daquelas meninas que são super influenciadas pelas amigas, que, a amiga pintou unha de azul, eu também quero pintar unha de azul, eu sempre fui assim. Na adolescência eu era muito assim, sabe? Tipo, vamos todo mundo, eu quero estar com todo mundo, eu quero ser igual a todo mundo, normal, adolescente é assim, eu fui uma adolescente super comum. E eu lembro que as minhas melhores amigas eram da igreja. As minhas melhores amigas eram filhas de líder de célula, filhas de pastor, filhas de ministro de louvor. Então, assim, por mais que a gente tinha ali nossos conflitos da adolescência, não sei lá o quê, eram todos trabalhados entre famílias cristãs, sabe? Então, assim, a minha amiga, ela também tinha um pai temente a Deus, né? Então, quando aconteciam situações, era muito mais, era lidado à luz da Bíblia, sabe? Claro que, né, não era perfeito, tá, gente? Eu não tô dizendo isso, mas me poupou de ser influenciada para caminhos que teriam me causado consequências muito maiores, né? Eu fui influenciada pelas minhas amigas em coisas bobinhas de adolescente. Não fui influenciada para coisas que poderiam me levar para decisões, né, que mudariam minha vida para sempre. E já fazendo um gancho aí, né? Mas na adolescência é comprovado que os adolescentes escutam mais a opinião dos amigos dos pais ou dos pais dos amigos do que os nossos. Então, a igreja nos ajuda como família a termos bons amigos, né? Então, vamos supor, a gente ensina alguma coisa para o nosso filho, ele vai para a casa do amigo e diz, não, isso é caretice, nada a ver, tá tudo liberado. Imagina, faço isso desde os 10 anos. Né? E daí o adolescente volta para casa e fala, mas a senhora não sabe nada, porque a mãe da minha amiga, que você deixou ir na casa dela, falou exatamente o contrário. Então, não só uma questão, né, mas a questão de a gente preparar, enquanto nós ainda temos tempo, o contexto para esse momento. E o contexto se prepara na vida em comunidade também. Né, de a gente olhar ali e saber que é claro, né? A gente sempre fala isso, não está no nosso controle o futuro dos nossos filhos, é a graça do Senhor. Mas a gente fazer a nossa excelência, o melhor que a gente pode fazer, inclusive porque Jesus fez, né? Não estamos inventando a roda, não estamos dizendo agora faça isso, você vai ter filho. Não é fórmula, é exemplo, né? Então, assim, o próprio Deus viveu em comunidade, a gente se acha super importante e consegue viver sozinha, né? Tipo, olha, exato. E é aquela coisa, né? Eu quero olhar para trás, no futuro, eu quero olhar para trás e falar assim, tá, eu realizei aquilo que o Senhor me chamou a realizar. Se não deu certo, né, assim, Deus nos livre disso. Mas, né, se por acaso algum dos meus filhos não seguir no caminho do Senhor, se desviar, vai ser realmente uma tristeza muito grande pro meu coração. Mas eu quero poder olhar para trás e dizer, eu fiz o que estava na minha mão, né? O que eu podia ter feito, eu fiz. Melhor, né?
É, exatamente. Com falhas, né? Com muitas imperfeições, dependendo da graça de Jesus, mas eu consegui, pelo Espírito Santo, ser fiel naquilo que o Senhor me chamou. E, infelizmente, os resultados não foram, né, aqueles que eu gostaria, mas também isso está nas mãos do Senhor, porque vivemos para a glória dele, né? Então, é isso. É fazer as coisas com excelência, sermos fiéis e deixando os resultados nas mãos do Senhor, né? Agora, Dani, só rapidinho antes da gente terminar. Tem talvez algumas mães que estão pensando, tá, eu já até tô numa igreja, mas eu não, né, não me sinto muito parte, assim, não tô integrada, ou moram em algum lugar, né, que não tem a possibilidade mesmo, de se integrar, de estar com alguma comunidade. Como que a gente pode, de outras formas, assim, criar as nossas pequenas comunidades, que eu acho que isso também é muito bacana. Esses dias eu vi você postando que tinha um grupo de mães na sua casa. Conta um pouquinho sobre isso, assim, como que a gente pode criar esse tipo de rede, de comunidade para a gente viver. Eu acho que, de novo, entra no viver em comunidade a se entregar, né? Uhum. Quando, no meio da pandemia, quando eu falei, não, eu acho ok, mas eu preciso de um grupo, eu preciso estudar, eu preciso ser desafiada. Então, eu fiz diversas lives que me obrigavam a estudar, mas me faltava alguma coisa. Aí eu abri no Instagram, falei assim, se você é imigrante e quer estudar a Bíblia junto, nós vamos abrir um grupo de mulheres imigrantes, né? Então veio 5, 6, vem, sai, mas são mulheres que moram em outros países e a gente estuda um livro, é como um clube do livro, mais ou menos, um livro bíblico que a gente escolhe juntas na nossa língua mãe. Então, em falar Que português. legal. E tem sido muito legal. Às vezes é. E é muito engraçado porque Deus faz. Às vezes tem 7, às vezes tem 4, uma sai no livro, volta no outro, e tem sido muito gostoso. Então, isso foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, e nós já estamos aí fechando o terceiro ano, segundo ano que a gente, segundo ou terceiro, que a gente estuda juntos algum livro e temos apanhado muito, né? Porque ali a gente vai, né, apanhando. E outra coisa que é a questão, abra sua casa. Abra sua casa, prepare um devocional, chame. Se você é mãe, é muito fácil, porque você pode chamar outras mães para tomar um café enquanto as crianças estão na escola. Isso vai exigir da gente? Uhum. Claro. Tem que preparar o café, tem que fazer as coisas, mas abra sua casa, sirva. Às vezes você vai receber alguém na sua casa que só precisa parar para tomar um café. E no final você dá um Uhum. versículo ou ora por ela, se ela abrir o coração. E tem sido um projeto muito gostoso que a gente tem feito aqui, né? Que a gente chama Café das Mães, uma vez a cada uma quinta-feira sim, uma quinta não. A gente chama as mães para vir na nossa casa e traz um devocional. E tem sido Que um instrumento legal. muito legal do Senhor na Sim, comunidade que a gente vive, né? Então, mas viver em comunidade sempre vai incluir você se entregar. Sempre vai incluir você se entregar. exatamente. Porque não existe comunidade sem entrega. Ou você está sugando uma Uhum. comunidade, que daí você não está vivendo em comunidade, você está sugando da comunidade, bebendo o suco da Uhum. comunidade, né? Uhum. E Uhum. devolvendo o bagaço, e ou você está se entregando. Não tem meio termo. Exatamente. A gente não pode esperar alguém nos tirar do isolamento, né? Às vezes Isso Deus pode manda, às acontecer. vezes Deus Deus manda, manda, mas Deus não dá manda. para a gente ficar nessa expectativa. Talvez Deus quer usar a tua vida para tirar outras mães do isolamento, né? Exatamente. Então, se isso é um assunto que está te incomodando aí, quem sabe Deus está te chamando para criar um grupo de mães, né? E nós aqui do Mães pela Graça temos uma novidade maravilhosa para vocês, que é um projeto novo que estamos quase lançando. Então vocês fiquem aí antenadas. Eu quero aproveitar esse episódio com esse tema para já contar um pouquinho sobre como vai ser. É o Mães pela Graça em Comunhão. O que é o Mães pela Graça em Comunhão? É o nosso encorajamento para que você, mamãe, crie seu grupo e converse sobre a maternidade à luz da Bíblia. Nós, primeiro, quando nos tornamos mães, temos esse potencial de nos isolarmos. E segundo, quando nos juntamos com outras mães, muitas vezes nós falamos dos assuntos muito superficiais e chega uma hora que a gente cansa de falar só de sono, de fralda, de introdução alimentar, ou pior ainda, de ficar reclamando das grandes demandas da maternidade. Então, se você aí está com vontade de ter um grupo de mães onde vocês vão poder falar das coisas da maternidade à luz da Bíblia, nós aqui do Mães pela Graça vamos disponibilizar materiais para que você possa abrir o seu grupo e ter esse material como guia, né? Então você vai ter um material aí baseado nos nossos conteúdos de podcast para que você e outras mães possam estar juntas e caminhar e conversar sobre as coisas da maternidade à luz da Bíblia. Quem sabe esse é o pontapé que você precisa
para iniciar o seu grupo, e esse grupo aí vire coisas que só Deus pode fazer, Amém. né? E cresça, e vocês, né? Pode ser aí um grupo da sua igreja, ou as suas vizinhas, ou as suas amigas, você e mais 2 amigas aí que se tornaram mães aí perto na mesma época. Começa, faz alguma coisa, não fica se lamentando de isolamento, mas procura viver em comunidade, que nós temos certeza que Deus quer trabalhar na sua vida, através da vida em comunidade. Dani, você quer falar mais alguma coisa aí antes da gente se despedir? Eu queria desafiar, né? Se você não tem uma vida em comunidade, busque uma vida em comunidade. Se a sua comunidade, você não está se sentindo parte de uma comunidade, eu, Dani, né, não acho que é erro você procurar uma outra comunidade. De novo, vamos abrir um parênteses aqui, não é para pular de comunidade em comunidade, mas se você está se entregando, se você está disposta a trabalhar, se você está disposta a se entregar, e como aconteceu com a gente quando a gente chegou aqui, parecia que não encaixava, parecia que a peça não encaixava na primeira igreja. Não é Sim. errado o Senhor nos direcionar para outra debaixo de muita oração e de muito temor ao Senhor. Mas o que eu quero dizer é a igreja é parte, né, é um princípio, é parte do que Jesus ensinou, então não se acomode, e para você ter comunidade, você vai ter que se entregar. Então, muitas vezes você não tem, né, você até não sente a liberdade de abrir um grupo, mas faça parte. Vá quando é convidado, entre num grupo, estude sobre aquilo, ache pessoas para caminhar junto. Mas o isolamento, caminhar sozinho é muito duro, porque a maternidade, eu digo que é o meu chamado mais difícil, sem dúvida. E Exatamente. sozinha, Nossa. ela é pesada demais, gente. Ela é pesada demais. Na semana passada eu cheguei na igreja e falei para uma amiga: essa semana tive um piti materno. E assim, né? Me estressei, tipo, errei tudo. Ela olhou assim, peça perdão e começa tudo de novo, Dani. Todas nós passamos por isso. Sabe, ela não falou Uhum. nada, só foi o que o Senhor precisava dizer: tá tudo bem, vai acontecer, Uhum. resolva Sim. e continue. Só que eu tava uns 2 dias com aquilo remoendo, que eu tinha falhado, que não sei o quê, e ela só olhou para mim: tudo bem, Dani, peça perdão e recomece. Eu saí da igreja falando pro meu marido assim: pronto, o culto valeu na entrada, né? Porque o Senhor ministrou na entrada, através de uma. Ela só olhou para mim assim, nem muita bola para o meu piti materno. Ela só falou: peça perdão e recomece. Mas sabe, era o que eu Sim. precisava ouvir do Senhor, que eu só precisava consertar e Exato. recomeçar. Então, essa vida em comunidade é um encorajamento. E a grande maioria das vezes a gente é ministrada pelo Senhor através das Exato. outras pessoas. Se você chega para uma outra amiga que não crê como nós, né, que não crê na palavra de Deus, e você chega com o seu desabafo, o seu piti materno, ela vai falar assim: eu também, Dani. É muito difícil, Dani. Não dá mesmo. Pronto. E Ela daí vai vai virar validar, aquele né? muro. Ela vai te validar. Você Vai, tem esse vai tipo direito. assim, vai, mas quem nunca, né? Eu também, lá em casa eu também dou uns gritos, não sei lá o quê, bababá. E tudo bem, realmente, eu também dou uns gritos, né? Todo mundo perde a paciência, todo mundo precisa recomeçar, mas essa primeira coisa aí que a sua amiga falou, peça perdão e recomece. A sua amiga não passou a mão na sua cabeça. Ela só falou assim: realmente acontece, por quê? Porque você é pecadora, porque você é humana, você não é Deus, mas você precisa pedir perdão, você errou, e você vai recomeçar, porque a graça e as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, numa pequena frase, a pessoa que tem a mesma visão, a cosmovisão cristã e bíblica, te aconselha, te alivia e ajuda a carregar o fardo, né? Muito diferente do que você passar uma tarde tomando café e reclamando com uma amiga que não tem a mesma fé que você. Então, por isso que é tão, tão, tão importante, né? E você, quando tá com as amigas que não têm a mesma fé que você, seja luz, né, e mostre uma outra forma de ver a maternidade que seja bíblica e vá evangelizando através do seu testemunho também. Né? Não deixe de ser amiga das outras mães, não, mas procure. É muito assunto. A gente poderia ficar aqui, acho que mais 1 hora e ainda teria coisa para falar, né, Dani? Que assunto gostoso. Eu quero te agradecer imensamente, viu, querida, por gastar esse tempo aqui comigo e nos ajudar a falar sobre isso. Obrigada de coração e obrigada também por nos ajudar no Mães pela Graça e fazer parte dessa equipe. Tem sido uma grande bênção ter você, querida. Imagina, é uma honra e um privilégio, espero, né, que possa de alguma forma falar aos corações. Estou à disposição, que coisa chama, a gente pode trocar ideia no privado, que o Senhor fale ao seu coração e realmente te leve a um outro patamar de relacionamento com Ele também, através de uma vida em comunidade.
Amém. Eu vou deixar o contato, o arroba da Dani na descrição desse episódio, arroba Dani Damin, e vocês acompanhem ela lá, e durante a semana a gente também vai falar mais sobre isso no Instagram. A Dani tem me ajudado no Instagram, e a gente vai poder compartilhar mais sobre isso também. Que Deus abençoe muito, muito sua vida, com uma semana cheia de graça, minha amiga bem-aventurada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.